porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Vai deixando aí nos comentários o teu glória a Deus. Vai deixando nos comentários aí o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho eu vou orar por você e vou clamar ao Senhor. Amém? Irmãos, preste bem a palavra de Deus. Jesus, ele está aqui nos contando uma parábola. O Senhor, ele está nos contando aqui uma parábola. O que uma parábola? Uma parábola aqui que Jesus está nos contando é como funciona o reino de Deus. Você quer entender como que funciona a vontade de Deus, o mundo espiritual? É só você observar as parábolas que Jesus dizia, né? Um abraço aí para nossa querida irmã Natane. Ô Glória, tá ligadinha com a gente aí, não sai daí não, irmã. Amém? Então, você quer entender como que funciona o mundo espiritual, o reino de Deus? É só você observar como que Jesus contava as suas parábolas, porque ele sempre dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem, o reino de Deus é semelhante às virgens, o reino de Deus, entendeu? Ele sempre comparando as coisas. Então agora o Senhor Jesus, ele está comparando o reino de Deus com 10 virgens. Por que 10? Por que não comparou com 11? Por que não comparou com 13? Por que não comparou com 20? Por que teve que comparar com 10? Porque se você for olhar nas escrituras sagradas, o número 10, ele é representado como o número da totalidade de Deus. Por exemplo, quando você vai ver na palavra de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos. Mas são apenas 10? Não. Tem uma gama de ordenanças, né, do Velho Testamento, do Pentateuco. Amém? Mas não são apenas 10, mas é conhecido como os 10, mostrando a sua totalidade. Então, quando a palavra de Deus está falando isso, está falando de uma parábola sobre a totalidade das igrejas que se pregam o evangelho, das igrejas que ensinam o povo a palavra de Deus, da igreja que ensina o evangelho. Então a palavra está deixando bem claro que são 10. E por que são virgens? Por que não poderia ser 10 mulheres? Por que a palavra de Deus ela faz questão de dizer aqui 10 virgens? Por que virgens, na verdade, né? Porque é a igreja, né? E nós não podemos ver Jesus, o noivo. Amém? Então a igreja, no sentido espiritual e figurativo, só deixará de ser virgem no sentido visual, no sentido de tocar, de abraçar literalmente o Senhor Jesus. Amém? Então, nós não vimos Jesus ainda, a gente tem uma noção pelo que a Bíblia diz lá em Apocalipse como que Jesus é. Mas uma pessoa falar que viu Jesus assim, olha, né, como João viu, né? Então a igreja ainda não viu. Então, né, a palavra está dizendo que é virgens. Então, por que é virgem? Porque não podemos ainda ver o Senhor Jesus. E a parábola fala de 10 virgens sobre um casamento. Estava para haver um casamento e aquelas 10 virgens, aquelas 10 esposas, né? Aquelas 10 igrejas, elas deveriam aguardar, elas deveriam ter paciência, porque era um casamento. Elas deveriam ter sabedoria e paciência para esperar a chegada, então, do seu noivo. Eu gostaria de ler para você aqui, eu estou com a Bíblia em mãos, porque eu gosto de pregar com calma. Eu sou pentecostal, mas eu gosto de pregar ensinando, lendo
para que fique bem claro o que eu estou pregando aqui. Eu não estou aqui pregando aqui na sorte. Eu não estou pregando aqui com a mente vazia, não. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei o que eu estou pregando para você. É a palavra de Deus. Está escrito aqui, Efésios capítulo 5, no versículo de número 22. Olha só. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para, aí que vem o versículo, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, queridos, Jesus aqui ele está fazendo um comparativo da igreja com a noiva, amém? E ele está deixando bem claro aqui que, por exemplo, fazendo um comparativo do marido para ele amar a sua esposa, como Jesus, ele amou e ama, então, a sua igreja. E qual é a igreja que o Senhor Jesus vai levar? É todas? É uma igreja prostituída? Uma igreja mentirosa? Uma igreja enganadora? Não é essa a igreja que Jesus ele vai levar. Ele está deixando bem claro aqui, que é uma igreja aqui no verso 27, ó. A igreja vai se apresentar, né, gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? Por que uma igreja sem ruga? A ruga fala de velhice. O que é uma igreja com ruga? É aquela igreja que as pessoas já se acomodaram, sabe? É aquela igreja que o pecado para ele já é algo velho, já é algo que, sabe, já é acostumado. Que mais? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é uma igreja irrepreensível? É aquela, por exemplo, é alguém procurar alguma falha, algo para falar daquela igreja e não vai encontrar. Por quê? Porque ela foi avaliada, ela foi selecionada pelo noivo. Então, resumindo tudo aqui, o que o mestre está querendo nos dizer é que Jesus, ele quer casar com uma noiva prudente. Não são 5 loucas, tolas e 5 prudentes. Então é isso. Jesus, ele não quer casar com uma igreja louca. O que é uma igreja louca, meu querido? É uma igreja que faz loucuras para poder ganhar membro. É uma igreja que está fazendo loucuras para poder ganhar dinheiro. É uma igreja que está se vendendo para poder se manter financeiramente. Não é verdade? Eu conheço aí várias igrejas que no começo elas aí iniciaram com o propósito de pregar o evangelho, com o propósito de ganhar almas, só que com o passar do tempo, o amor ao cifrão, o amor ao dinheiro começou a falar mais alto e muitas igrejas perderam o quê? Perderam o seu foco e começaram, ao invés de pregar o evangelho vivo, começaram a pregar uma teologia da prosperidade, né? O que é uma igreja louca? Tem gente que só fala dessa área, né? De uma igreja que só prega prosperidade, mas não é só isso não. O que é uma igreja louca? São igrejas
que muitas das vezes os seus obreiros não querem estar em obediência ao pastor anjo da igreja que Deus levantou. Então, de uma forma em rebelião e rebeldia, abrem-se os seus ministérios de qualquer forma, sem direção de Deus, sem oração. Tem obreiro por aí que nem pastor nem foi consagrado e está à frente de obra, impondo a mão na cabeça dos outros. Então por aí vai. O que são igrejas loucas? Igrejas que o pastor ele não pode pregar a verdade, porque vai desagradar membro. Igreja que o pastor ele não pode exortar, porque o dia que o pastor exortar ele deixa de ser legal. Ele deixa de ser um pastor camarada. Ele deixa de ser um pastor queridinho do povo. Então o pastor, com medo de não perder pessoas da igreja, ele não exorta para agradar todo mundo. E ele começa a agradar todo mundo e desagradar quem? A Deus. Então isso são loucuras. Loucuras, queridos. E principalmente, a maior característica de uma igreja que não está sendo prudente, mas está sendo louca, é aquela igreja que não possui o quê? O seu azeite. E o que é o azeite representado? Nós vamos falar sobre isso. Mas um dos símbolos do azeite é quem? É o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, querido, é uma igreja morna. Igrejas que os cultos parecem mais um velório. Não se crê mais na ação do Espírito Santo. Não se crê mais nos dons de cura, nos dons de revelação. Não se crê mais no dom da palavra. Os cultos parecem mais uma cerimônia fúnebre. Então a essência do Espírito Santo de Deus foi embora de muitas igrejas. Então vamos lá, vamos esmiuçar então esta palavra para que a gente entenda. Todas as virgens, elas possuem o quê? Elas possuem as lâmpadas. Todas as igrejas, elas possuíam, todas as 10 virgens, elas possuíam a lâmpada. E o que é a lâmpada? É a luz do mundo. As lâmpadas que todas as 10 virgens estavam segurando em suas mãos é a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? É Jesus Cristo. Então guarde isso. Se a gente for analisar, todas as igrejas que você vai, eu estou falando de evangélicas, todas falam de Jesus Cristo. Todas elas falam do Messias. Todas elas diz que Jesus, ele morreu na cruz. Todas elas, por mais errado que sejam algumas, falam do amor de Deus. Por quê? Porque possuíam em suas mãos a lâmpada. Todas falam da luz do mundo, mas apenas 5 delas eram prudentes. Então o que eu entendo com essa palavra, meus irmãos? Que não adianta eu apenas falar da luz aqui de Jesus e eu não ter, você não ter o essencial também, que é o quê? É uma reserva espiritual. Aleluia. Falar de Jesus na boca de todo mundo fala, até um cachaceiro fala de Jesus na esquina pro outro. Até um marginal ali na hora do aperto, ele fala do amor de Deus. Aleluia. A mesma coisa as igrejas, a maioria delas tem a lâmpada, fala de Jesus,
mas nem todas elas têm algo chamado o azeite. E o que o azeite é? Nada mais, nada menos do que o combustível que faz com que aquela lâmpada continua em evidência, o combustível espiritual. As loucas tinham azeite, mas não tinham a reserva. Porque falar de Jesus é fácil, meu querido. O negócio é na hora da luta. O negócio é na hora da pedrada. O negócio é na hora que alguém levantar uma calúnia contra você. E é aí que você vai ter que ter aquele acesso, aquela reserva espiritual, para que você continue a brilhar, não é apenas falar, mas o seu rosto continue resplandecendo, a sua vida, a igreja, continue resplandecendo a luz de Jesus. Então algumas igrejas falam de Jesus teoricamente, mas ainda existem as 5 prudentes, que não apenas teoricamente, mas também na prática, elas vivem a luz de Jesus. Por exemplo, chega alguém precisando de um alimento, uma cesta básica, por exemplo, as ofertas, os dízimos que estão sendo colocados ali, é para ajudar também os pobres e necessitados. Aleluia, né? O amor de Deus é isso. Uma igreja que alguém diz: olha, eu não vou com a cara de fulano. Olha, pastor, eu não gosto muito de Beltrano. Olha, pastor, para ser sincero, eu prefiro evitar olhar para a cara de Bertrano. Essa pessoa não está sendo igreja. Ela pode estar dentro da igreja das prudentes. As loucas e as prudentes estavam misturadas. Não existe isso, meu irmão, de você não ir com a cara do outro. Não existe isso de um crente ficar de mal do outro, meu querido. Ah, eu tô de mal de Bertrano. Tá de mal? Chega, conversa. Pede perdão, fala: eu não gostei daquilo que você falou. Acerta as contas e fica de bem. Mas para fazer isso tem que ter o quê? Reserva. E o povo quer ter reserva? Não. É muito mais fácil e mais rápido as 5 loucas virar a cara pro irmão, pra irmã, e dar aquela paz do Senhor mais hipócrita, mais falsa. Tá entendendo? Eu vim aqui para pregar o evangelho, meu irmão. Eu vim aqui para pregar. Se você faz parte da igreja louca, vem pro lado das prudentes hoje, meu irmão. Em nome de Jesus. Não perca o combustível espiritual, que é a essência de Cristo em nós, a presença gloriosa do Espírito Santo. Ainda há tempo de você que está me vendo nessa live buscar o azeite para a sua lâmpada, para a sua vida, a igreja. Eu gostaria de ler para você, aleluia, daqui a pouco eu vou orar, lá em Isaías, capítulo 64, Isaías 64, no versículo de número 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Aleluia. Nós, o barro, guarde isso, nós, eu e você, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos.
Então, preste bem atenção. As igrejas, a igreja representa as virgens, as igrejas, denominações, representa a virgem. E a palavra de Deus aqui, já em Isaías está falando assim, que eu e você somos o barro, quer dizer, para se formar um vaso, porque o oleiro ele faz o vaso. Então, se a virgem é a igreja, as vasilhas, os vasos, são quem? São os membros daquela igreja. São os salvos. Aleluia. São os salvos. São os vasos, são as vasilhas. São recipientes que estão dentro da virgem, quer dizer, são os vasos, as vasilhas. E a vasilha, ela tem que estar como o vaso, ele tem que estar o quê? Cheio. O vaso ele não é feito para ficar vazio, a não ser que seja para enfeitar, mas o vaso bíblico aqui, na palavra de Deus, ele era um vaso para ser cheio. Eu e você, nós somos feitos, meu irmão, para ser cheio de alguma coisa. Ou cheio da presença de Deus, ou você se enche da presença de Deus e vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou você vai se encher com as coisas do mundo, com as coisas do diabo, e vai acabar soltando pela boca, porque a palavra fala que o coração, né, ele fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então hoje nós vemos muitas igrejas por aí. Está em um período de eleição para vereador. E pode observar, vai aparecer uma cambada de vereador agora, cercando as igrejas. Alguns vão querer se tornar até membros dela, para ganhar voto. Filma, tira uma foto de um vereador que aparecer na sua igreja, meu querido. Quando ele for pedir voto, ou quando ele for tornar membro da sua igreja, espera passar as eleições para ver se vai aparecer de novo. Quantos pastores que ao invés de fazer a obra de Deus, e eu estou falando agora de igrejas loucas, quantos aí que querem se tornar pastor para ganhar popularidade no meio do povo, para ganhar o coração do povo, para em algum dado momento, na hora que a igreja estiver lotada, ele virar para a igreja e falar assim, porque lá tem que ter homens de Deus, então eu vou me tornar um vereador, vou me tornar um deputado, um senador. E a igreja fica largada na mão dos outros. Vai na igreja só no domingo, só na Santa Ceia, ou vai lá só para, recolher as ofertas. Então guarde isso, eu vim aqui para pôr a boca no trombone mesmo e falar, meu irmão. Na igreja pentecostal, evangelho vivo, vereadorzinho aí não tem vez não. Aleluia. Quer ganhar voto? Faça por onde? Faça! A minha rua, que onde eu moro, não apareceu um. Juntou eu e os vizinhos aqui, nós que tivemos que asfaltar, pagar os outros para jogar um pinche aqui. Aleluia. Quando foi para poder erguer a obra, um ajudou um pouquinho, a gente erguer na igreja. Por que agora que está tudo pronto, quer colher? Quer arrancar a lã das ovelhas? Sabe quem que são os cães gulosos? São esses que querem usar do evangelho para se promover. Não sou contra um evangélico se tornar vereador, não. Deputado, não sou contra. Mas o que eu sou contra é pessoas usar de má fé da igreja e depois dar as costas. Então, queridos, preste bem atenção. Eu e você temos que ter o azeite dentro de nós, temos que ter a unção, temos que ter a presença de Deus. Eu vou ler aqui em Mateus, voltando, aleluia, Mateus 25. Vou ler algo sério aqui.
Mateus 25, no verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então eu vou grifar aqui, eu vou até grifar na minha Bíblia, tosquenejaram, quer dizer cansaram, não é verdade? Porque para muita gente Jesus Cristo está demorando a voltar. E muitos se cansam, muitos falam assim, não, eu vou dar só uma pecadinha, eu vou fazer só um pecado ali rapidinho, Deus perdoa. Não, eu vou só aprontar uma aqui, porque Deus é misericordioso, e Deus vai quebrar meu galho aqui, vai me abençoar, achando que Deus é macaco gordo, que vai quebrar galho dos outros. Meu irmão, tudo que você faz gera o quê? Uma consequência. E o povo aqui de todas as igrejas se cansaram, e o que aconteceu? Dormiram. Tanto as 5 prudentes, quanto também as 5 loucas. As 10 mulheres virgens dormiram, porque elas se cansaram de esperar. Aleluia. E se a gente for analisar bem, a maioria das igrejas, praticamente quase todas, aleluia, nem pregam mais sobre a salvação, nem pregam mais sobre o Apocalipse. Por quê? Porque já estão dormindo. E esse tipo de pregação se torna algo cansativo, não é verdade? Ah não, já vem o pastor pregar que Jesus está voltando, mas já tem tempos que eu estou ouvindo isso. Mas eu digo para você que cada dia que passa, Jesus Cristo está mais perto de buscar a sua igreja. Aleluia. Então, meus irmãos, muitos cansaram e adormeceram. Você vê aí, ó, até o comércio já começou a voltar a funcionar. E quantos que ainda estão dentro de casa, falando assim, não, eu estou de quarentena. Sai todo dia, fica na esquina o dia inteiro, ou fica na porta de casa todo dia conversando com os outros. Vai na casa de Bertrano, vai na casa de fulano, vai para aniversário, vai para não sei da onde, vai para churrasco, não sei da onde. O ônibus está lotado, o supermercado está, então todo lugar está liberado e a pessoa não corre o risco de pegar o corona. Mas dentro da igreja, 1h30 já é risco. Então, o que é isso? É profético. As pessoas estão dormindo espiritualmente. Não estão preocupadas mais em acordar e entender que o dia que a trombeta soar, meu amigo, quem ficou já era. Quem ficou vai ter que pagar com a própria vida se quiser ser salvo. Hebreus capítulo 2, verso de número 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, né? Então, meus irmãos, aleluia, a palavra de Deus aqui ela está sendo bem clara. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então não vai ter como escapar. Os acontecimentos já estão aí, né? O Apocalipse, as profecias estão se cumprindo, não tem como escapar. Não tem para onde correr. As pessoas vão tentar se esconder nos altos dos montes, tentando se esconder da ira de Deus. Então, quando a palavra fala que nós estamos na dispensação da graça, é isso, é que ainda há tempo de você se salvar. Como? Entregando a sua vida para Jesus,
procurando o pastor da sua igreja, falando: pastor, eu quero me batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, de canto, de blaçai, de casta. Aleluia! Então, se você achar, meu irmão, que Jesus Cristo está demorando a voltar, é para você esperar. Sabe por que para Jesus a demora é algo cansativo? É porque ninguém gosta de esperar, é cansativo. Mas sabe como que você vence a demora? É quando você está fazendo algo. Porque ficar parado olhando para o teto, olhando para as paredes, é enfadonho mesmo. Mas quando você começa a ter algo para fazer, então aí o que vai acontecendo? A espera do noivo não se torna tão cansativo. E aí você vai tendo atividade para fazer. Você fazer a obra de Deus, você fazer a vontade de Deus, é uma forma de você se manter desperto. É uma forma de você se manter acordado e alerta para quando as trombetas soar, você despertar no sentido de olhar a tua lâmpada e ver com que ela está cheia de azeite. Mas ninguém gosta de esperar. Então, quando eu falo despertar aqui, não é que vai deitar na cama e dormir, não. Despertar que eu falo aqui, queridos, é falar do primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquela empolgação, aquela motivação que você tinha quando você estava nas primeiras obras, nos primeiros dias que você chegou na igreja, que tudo para você era motivo de dar glória a Deus, aleluia, você estava empolgado, você não media esforço, você abria mão de até compromissos para poder estar ali servindo a Deus. Só que no passar do tempo, começou a olhar defeito em um, começou a ver defeito em outra. E isso aí é o que? É a pessoa esquecendo o primeiro amor. A igreja já é ruim, o irmão já é fofoqueiro, o outro irmão já é isso, o outro já não te dá paz, o outro já é aquilo outro, nenhuma igreja tá boa. E o que nós temos que fazer então? Parar de inventar desculpas para servir a Deus. E quem que são os grandes culpados disso tudo? São os pastores também. E eu falo porque eu sou pastor. Eu falo da minha classe. Que muitos, ao invés de cuidar, e eu vou falar, vou pôr minha cara aqui na internet, e eu vou falar, tem uma cambada de pastor, principalmente, ainda, principalmente da região aqui que eu moro, mais pro lado do Ribeiro, que quando a ovelha tá lá chorando, ferida, largada, abandonada, ninguém quer. Aí na hora que aparece um outro pastor que vai lá, visita, cuida das feridas, dá comida, aconselha, limpa as lágrimas da ovelha. Aí aquele pastor relaxado, preguiçoso, que só come, dorme, quer saber da oferta do povo, não presta para dar uma visita, não presta para dar uma carona pro membro. Aí ele quer a ovelha de volta. Já tá com a barriguinha cheia, já tá cuidada. Então, para muitos desses supostos pastores, ele preferia que a ovelha estivesse lá no mundo do que na igreja de um outro pastor, porque na dele ele não tem capacidade e a humildade de ir atrás e cuidar da ovelha. Teve um safado, que isso pra mim não é pastor não, um picareta. Sabe? Que entrou em contato com um amigo meu e disse: ó, você foi consagrado a quê? Fui consagrado a tal. Nossa, se você tivesse aqui comigo, você já era pastor. Ô, meu irmão. Quer dizer, as consagrações hoje, nessas igrejas,
não são mais na direção de Deus, são as loucas, que preferem consagrar para segurar a pessoa na igreja deles, do que ensinar a pessoa que ainda não é o momento, precisa de uma preparação. Porque para ser pastor, para ficar sentado em altar, tá assim, ó. Em vez de um pastor estar sentado no altar, enfeitando o altar, igual manequim, tem que estar à frente de uma obra. Em vez de ficar estacionando o ministério dos outros. Pastor lá na minha igreja só eu, porque o dia que tiver dois, nós vamos dar um jeito de abrir um ministério para ele, para enviar. Tá entendendo, meus irmãos? Então, chega disso. Se você tá vendo que o seu pastor é um come e dorme, é igual um bicho. O que é um bicho? Só quer comer e dormir, meu irmão. Sai fora. Entendeu? Sai das 5 loucas. Por quê? Só come e dorme na hora que você precisa. De uma visita, de uma ajuda. Ah, peraí que eu vou ver na minha agenda. Olha, eu não tenho tempo para você. Alô, bando, comender placébia. Eu sei que tem muitos aí que não vai gostar da minha mensagem. Eu não tô nem aí, não tenho compromisso com ele. Meu compromisso é com Deus e com as minhas ovelhas e com a minha família. Então, se o teu pastor é um lobão, come e dorme, sai fora dele. Porque para visitar você quando você está no hospital não pode, mas deixa de devolver o dízimo para ver. Te chama lá na salinha ou vai lá na tua casa cobrar. Ou chama para comer, chama para um almoço na sua casa para ver se não vai. Ô, meu filho. Bichão aparece lá, aquele leitão gordo. Cadê o bolo? Tão gordo, não tá nem jejuando. E eu vim aqui para falar a verdade mesmo, meu irmão, porque existe 2 tipos. Existe o pastor e o mercenário. O pastor verdadeiro, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E eu falo que se tiver algum pastor me assistindo aí, fique esperto. Porque pastor Alexandre tá aí. E se eu encontrar alguma ovelha machucada, ferida, faminta, abandonada, e Jesus colocar essa ovelha no meu caminho, eu vou abraçar, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou visitar, eu vou chorar, eu vou sangrar por essa ovelha, meu irmão. E não vem achar ruim depois, não. Que quando você está preocupado lá com o empresário, quando você está preocupado lá com os bonitão, Jesus está enviando os humildezinhos, que às vezes não tem um dízimo para devolver na igreja, mas que tem um coração humilde, precisando de ajuda. Jesus, ele disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus chamou os pobres de bem-aventurados. Estou preocupado com dízimo, não, meu irmão. Estou preocupado com ofertas, não. Estou preocupado com vidas, com almas. Jesus, ele diz, a palavra de Deus fala que aquele que ganha almas, sábio é. Glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, o que eu e você como igreja temos que fazer então, para quando as trombetas soar, quando Deus dá ordem aos seus anjos para tocar as trombetas, eu e você ter a capacidade de ouvir, porque a parábola diz, Jesus contou a parábola que disse assim, olha, aí vem o noivo, é hora de acordar, desperta. Todas despertaram, mas as 5 tolas, 5 loucas que não tinham azeite, o que elas disseram? Olha, me dá um pouco do teu azeite, porque eu não vou ter condição de chegar até lá. E o que a igreja prudente disse? Olha, não tem como eu te passar, porque se eu te passar do meu azeite, vai faltar para mim. Então, querido, não tem como eu ter comunhão com Deus para você. Eu posso orar por você. Eu posso me consagrar pela tua vida. Mas a comunhão com Deus, quem tem que ter é você. Você tem que buscar. Isso não está na Bíblia, mas é um ditado que muita gente conhece. Faz a sua parte, que eu te ajudarei. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém? Então, Jesus Cristo, ele disse que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas.
O que é os falsos profetas? É aquele falso profeta que ele troca a Bíblia por profecia. É aquelas igrejas que mal têm a pregação da palavra, quando se tem. A ênfase é só a revelação. E o que diz a palavra em Oséias? Que o povo perece porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Então você pode observar nas minhas lives que 99,9% eu estou pregando. Eu estou pregando. Porque a maior revelação é o quê? É a palavra de Deus. E fala a verdade. Quem é que não gosta de saber o futuro? Quem é que não gosta de saber o que vier pela frente? Você acha que eu também, quando Deus usa uma pessoa para falar comigo, eu não gosto? Claro que gosto, mas eu não substituo a palavra de Deus. Porque uma coisa é um homem falar que Deus está falando para mim. Outra coisa é você pegar a Bíblia e Deus diretamente falar com você, querido. Você aprende a ter comunhão e intimidade com Deus. Você aprende a aproximar de Deus e ter acesso, como no Antigo Testamento o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou e eu e você temos livre acesso a Deus, ao Pai. Então, da mesma forma que Deus fala comigo, que Deus me usa, Ele pode falar com você também. Basta você buscar, basta você querer. Amém? Então esse é o tempo da apostasia, esse é o tempo dos falsos profetas. Aleluia! E é o tempo também das igrejas dormirem. Porque Jesus, ele orava. Você vê, Jesus Cristo, quando estava prestes a ser preso, Jesus chamou os seus discípulos. O que os discípulos dele fizeram? Dormiram, meu amigo. Os discípulos foram dormir, mostrando, preste atenção no que eu vou falar. Os discípulos de Jesus, quando Jesus estava quase ali, suando gotas de sangue, Jesus chamou os seus 3 discípulos íntimos para orar com ele. O que eles fizeram? Dormiram. E Jesus acordou para eles e falou, vocês não podem vigiar nem um instante comigo, nem uma hora. E eles voltaram a dormir de novo. Então escute o que eu estou falando. Sempre que algo grande, algo glorioso da parte de Deus está prestes a acontecer, vem esse período de sonolência espiritual. Vem esse período de distração. Vem esse período ao qual as pessoas dão atenção a tantas coisas, menos a Jesus Cristo. Eu não vim aqui nessa live divulgar o meu nome, a minha cara aqui não. Eu vim aqui divulgar o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, sempre antes de grandes momentos, dá o sono espiritual. Por isso que eu estou vindo aqui nessa live. Por isso que eu estou te convidando a estar sexta-feira conosco no culto de libertação. Sexta-feira eu vou estar pregando no culto lá na IPEB do presbítero Fagner. E domingo na campanha. A campanha A Minha Família no Altar de Deus. Então, tem muita gente que fala, meus irmãos, nós temos que orar. Temos que orar sim. Mas antes da oração, vem o quê? Vem a vigilância. Tem gente que ora muito. Ora de madrugada, todo dia. Vive no monte, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã tá no monte. Mas tem uma língua desse tamanho. E você sabe, meu Deus do céu, eu vou falar. Você sabe o que é mais feio? Mulher fofoqueira já é feio. O que é mais feio ainda, sabe o que é? É homem fofoqueiro. Aí é pior. E eu detesto fofoca, irmãos. Eu detesto. Eu sei de uma coisa. A pessoa que fala mal de pra você, a pessoa que leva um fuxico de outra pessoa pra você, ele vai levar fuxico de você pra outra pessoa. Porque aquilo ali tem a ver com caráter. Então, quando alguém te contar um segredo,
Guarda esse segredo. A pessoa está confiando em você, querido. Quando alguém abrir a sua vida para você, guarda isso. Não sai espalhando para todo mundo, não. Sabe? E o pior disso, tem muito pessoas do altar, de igrejas, até pastores. A pessoa vai ali, conta o problema para a pessoa, para o homem de Deus, achando que o homem de Deus vai ajudar, vai orar. Na primeira oportunidade, tá lá em cima do altar jogando ponto, gente. Que é isso? Se a gente não puder confiar nos homens de Deus para poder pedir oração, aconselhamento, a coisa tá feia. Pastores pegando o problema da igreja na hora do culto, levando aquilo pro púlpito. Sabe? Não respeitando um visitante que não tem nada a ver com a situação, que tá ali para ouvir a palavra, ter que ficar ouvindo bababá. E a maioria das igrejas que são assim, são igrejas que estão envolvidas com política. Sabia disso? Faz uma análise para você ver. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos que vigiar. Vigiar. Tem gente que acha que vigiar é só ficar assim, ó. Não, vigiar muitas das vezes é alertar. Soldado, quando ele tá na guerra, tá vendo que o outro soldado tá quase dormindo, ele, ó, dorme não, o inimigo tá aí. Fica ligado. Fica ligado porque a qualquer momento as trombetas, elas vão soar. Fica ligado porque as trombetas, elas vão tocar. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui nessa transmissão ao vivo. Vou ficando por aqui. Aleluia. Mas eu quero fazer uma oração. Uma oração pela tua vida. E eu queria entregar um manto de Deus. Se estiver me assistindo aí, a nossa amiga, a irmã Flávia Guimarães. Irmã Flávia, no momento ao qual eu olhava aqui para a sua fotinha aqui na transmissão ao vivo, o Senhor ele me mostrava vários espinhos, vários espinhadeiros no seu caminho. E você tentava chegar em um caminho, em um objetivo e não conseguia por causa desses espinhos. E esses espinhos são os impedimentos, são as coisas que te impedem de chegar até o Senhor. E o Senhor nesta noite, o Senhor ele está me mostrando que nesse período ao qual tu tem se consagrado, tu tem se empenhado a buscar o Senhor, Ele está te revestindo, Ele está te revestindo com a armadura dele. Os espinhos continuam, mas você não vai sentir mais. Sabe por quê? Porque o Senhor ele está te renovando nessa noite. O Senhor ele está te dando força e Ele está te dando resistência para poder vencer os espinhos que têm tentado parar na tua frente. E você sabe quais são muitos desses espinhos. Alabras, tu quebre antoneblacai. O Senhor ele me mostra uma mulher. E esta mulher, ela vai chegar até você. E ela vai te fazer um convite. Adabasto comandebe a sébia. E na hora que tu rejeitar este convite, esta mulher vai falar, vai te olhar de cima e embaixo. E você, a um momento, você vai ficar sentindo constrangida. Decanto neblacébia. Mas o Senhor ele está dizendo para você, não se sinta. Porque no momento que tu dispensar este convite para ir para o mundo, de comandebra-sébia, o Senhor ele vai estar renovando a tua força e a tua intimidade com Ele. Arando comandes. Amém, minha querida? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. É uma pena, né? Quando Deus começa a me usar nas divinas revelações do Espírito Santo, as visualizações aqui, ela aumentam de uma forma assim, né? Inexplicável. Tava 5 pessoas ouvindo a pregação. Foi só começar a revelar, já foi para 10. Sinto muito,
Amém? Quer ver Deus usar? Rua São Teófilo, número 179, no Paulo VI, Igreja Pentecostal Evangelho Vivo. Para os demais irmãos que estão aí no grupo SOS Oração, eu estarei orando por vocês. Amém? Em nome de Jesus. Fica aí o meu forte abraço para você que nos acompanhou desde o começo. E viva o Senhor Jesus!